Boa noite a todos. Nós vamos dar continuação ao nosso estudo sobre Gênesis capítulo 1. Na quinta-feira passada nós falamos acerca do nosso propósito, que é estabelecer um paralelismo, uma comparação entre aquilo que a Trindade de Deus fez na restauração da criação, tendo em consideração o facto de que, inicialmente, quando Deus criou os céus e a terra, Gênesis capítulo 1, versículo 1, Ele não criou a terra sem forma e vazia. Em Isaías nós lemos isso, quando Ele a criou, não a criou assim, mas algo aconteceu, e nós queremos que há um hiato de tempo mais ou menos longo. A Bíblia não nos dá qualquer referência em relação a isso, mas algo aconteceu, e nós sabemos que, ou pensamos que tenha sido a queda de Lucifer, o querubim ungido de Deus, que se rebelou contra Deus, e a consequência foi a terra, que inicialmente não tinha sido criada sem forma e não tinha sido criada vazia, se tornou. A nossa versão diz e estava sem forma e vazia. Outra versão diz ela tornou-se sem forma e vazia. E o caos, as trevas, pairavam sobre a face do abismo. E nós estabelecemos a comparação com a entrada do pecado no mundo. Através dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que estavam no Éden, e o que era deixou de ser. Aquele lugar, e acima de tudo as suas almas, mudaram o seu estado. A inocência deu lugar à culpa, a harmonia à discórdia, a dignidade à vergonha, a confiança e comunhão com Deus. Eles, depois do pecado ter entrado nas suas vidas, nas suas almas, eles passaram a ter medo de Deus. A santidade deu lugar à injustiça. E, acima de tudo, a vida deu lugar à morte. Além de que o seu estado espiritual e físico, porque esta morte não somente é uma morte espiritual, separação de Deus, da comunhão com Deus, da proximidade de Deus. O pecado afastou-os de Deus. Eles ficaram longe de Deus por causa do pecado. Mas também houve uma mudança na própria criação. Na criação restaurada, o Éden já era a criação restaurada de Deus. E, uma vez mais, pelo facto do pecado do homem ter entrado naquele lugar, essa criação restaurada foi novamente prejudicada. Para que um dia, mais tarde, não vamos enverdar por esse aspecto escatológico, futuro, um dia mais tarde, a terra que nós conhecemos, por sua vez, também afetada pelo pecado, vai ser novamente e definitivamente restaurada pelo Senhor Jesus. Mas não é por aí que nós queremos enverdar. Havia trevas sobre a face do abismo e também havia trevas na alma dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E então, esta terra, que era uma terra abençoada, passou a ser uma terra maldita. O pecado entrou e o Senhor disse: maldita é a terra por vossa causa. Eles tratavam daquele jardim de uma forma prazenteira, com satisfação, com alegria e ânimo. E o Senhor disse: por causa do pecado ter entrado no mundo, ter entrado neste lugar, no vosso coração e no mundo, vai ser necessário esforço, vai ser necessário trabalho. Ireis comer do vosso pão com o suor do vosso rosto. E a terra, por sua vez, irá produzir também espinhos e cardos. E esta situação tornou-se universal. Mesmo as piores pandemias poupam sempre alguém. As maiores catástrofes nunca atingem a todos. Mas o pecado entrou ali, naquele lugar, entrou no coração, na alma dos nossos primeiros pais. E a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo e por um passou a todos. Tornou-se universal. Nós podemos nos interrogar, mas que culpa temos dos outros terem pecado e o pecado passar para nós? Isso seria um assunto teológico que iria demorar algum tempo. Mas se nós, de uma forma, deixai-me dizer, de ligeira, podemos afirmar que não temos culpa dos pecados dos nossos pais, nós temos culpa dos nossos próprios pecados, feitos por causa das nossas escolhas. O pecado entrou naquele lugar e trouxe consigo a morte, trouxe consigo o sofrimento e depois mais tarde a morte. E nós podemos dizer ainda hoje
Eu sei que muitos ainda não fizeram este diagnóstico. Apontam baterias para outros lugares, para outras causas. Mas o pecado é a raiz de toda a espécie de mal. Tudo pode ser explicado como causa primeira, sendo o pecado. O pecado é a causa primeira, a causa principal de todas as coisas. E o estado do ser humano está retratado desta forma pelo Senhor em Isaías capítulo 1. Eu sei que é num outro contexto, mas nós podemos aplicar ao estado espiritual do ser humano. Então Deus diz: toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até à cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Um Deus que é 3 vezes santo, Ele olha para o ser humano no seu pecado e nos seus pecados e nos vê assim. E se nós pensarmos bem, nós facilmente temos que concordar com este diagnóstico. O Senhor Jesus Cristo, mais tarde, Ele disse acerca do potencial que existe dentro de cada coração humano. Ele diz: do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfémias. E de uma ou de outra forma, nós somos tentados em isto. E não somente tentados, e tantas vezes nós damos voz, nós damos expressão a esta tentação. E isto que nós vemos nos outros, nós sabemos que potencialmente também está cá dentro. E se nós não tivermos cuidado, isto extravasa e torna-se em prática, torna-se em obras. E a Bíblia tem este conceito acerca daquilo que o pecado fez no ser humano e fala acerca das obras de que o ser humano é capaz de praticar. E nós constatamos isto diariamente. E, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, temos uma referência a algumas dessas obras tremendas. As obras das trevas, as obras da carne. E em Gálatas capítulo 5, versículo 19, nós lemos assim: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, fações, invejas, bebedices e glutonarias e coisas semelhantes a estas. E na verdade nós constatamos isto. Se calhar alguns que me estão a ver e a ouvir estão a pensar que estou a ir longe demais. Que as coisas estão más, mas não estão tão más assim. Jesus, ele resumiu numa frase, é daquelas coisas que uma simples frase dá para escrever dezenas e dezenas de livros. E dá para refletir profundamente. São frases que se estendem ao longo do tempo e permanecem atuais. Por exemplo, Jesus disse: vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Mas o diagnóstico que Jesus faz acerca do ser humano é este: vós sendo maus. Mas nós perdemos, devido ao pecado, perdemos a imagem e a semelhança de Deus. Mas ficaram alguns resquícios, ficaram alguns restos. E esses restos, mesmo sendo poucos, são suficientes para que aqui e ali nós expressemos algo de bom e de positivo, apesar de sermos maus, compreendem? E então há pessoas que defendem causas nobres. E há sentimentos nobres de amizade, de fraternidade, de justiça. Mas no fundo, aos olhos de Deus, como disse atrás, devido à sua santidade, o diagnóstico está feito. O pecado trouxe consigo o sofrimento, trouxe consigo a morte, mas a deterioração dos nossos sentimentos, das nossas prioridades, dos nossos objetivos. E tornamos-nos incapazes de fazermos tantas vezes o bem que nós queremos e tornamos-nos incapazes de evitar o mal que nós não queremos fazer. Neste caos, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Mas nós lemos no versículo 2: e isto é consolador, isto dá-nos ânimo, isto melhora a perspectiva de tudo.
E lemos assim: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Perante o caos, Deus não fica indiferente, de braços cruzados. Perante o nosso caos, perante o pecado e os efeitos do pecado na nossa vida, na humanidade, na raça humana, Deus não fica de braços cruzados, impávido e sereno, como um mero espectador da nossa desgraça, pensando: fizeste as vossas escolhas, semeastes ventos, tais a colher tempestades. E isto está bem expresso em Efésios capítulo 2, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E estando vós mortos, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, aqui entra o nosso inimigo, o inimigo das almas, Satanás. Vós andastes segundo o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus. Versículo 4. Mas Deus. A terra era sem forma, vazia, havia trevas, mas Deus, o Espírito de Deus, movia-se sobre a face da terra. Isto dá esperança. A restauração da alma humana. E começa pela intervenção do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Nós que conhecemos alguma coisa da palavra de Deus, nós sabemos que essa restauração da alma, tantas e tantas vezes, é um processo iniciado, repito, pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus. Como? Convencendo-nos do pecado. Levando-nos a este diagnóstico. Identificando a causa de todos os males. A raiz de toda a espécie de males, o pecado. E nós ficamos com este conhecimento, com este discernimento. Nós próprios também damos o nosso amém a este diagnóstico. Somos convencidos de que somos pecadores. O Espírito Santo faz outra coisa neste processo. Ele faz germinar a semente da eternidade que nós temos no nosso coração, que nos foi colocada lá por Deus. E começamos a pensar na eternidade. Começamos a buscar e a pensar nas coisas que são de cima. Começamos a dar-lhes importância e prioridade. A fazermos desta causa, desta prioridade, a maior das prioridades. E o Espírito Santo vai-nos trazendo à mente algo que é de veras importante. E vai-nos recordar de uma ou de outra forma. E faz-nos pensar: o que é que importa ao homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? E quando o Senhor coloca alguém no nosso caminho que nos fala acerca da palavra de Deus, Ele faz-nos entender a palavra. E vai segredando também ao nosso ouvido e ao nosso coração. É o Espírito Santo, como lemos em Hebreus, que diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vamos nos tornando sensíveis à voz de Deus. Começa-se a fazer luz no nosso entendimento. Uma luz que nós precisamos para dissipar as trevas que o pecado trouxe à nossa vida e à nossa alma. Então, o diagnóstico. A raiz de todos os males. O pecado entrou no mundo. Estabeleceu o caos no mundo. É o responsável pelas injustiças. É responsável pelas grandes catástrofes, as grandes tragédias. Aquilo que nós vemos de mal no mundo, nós sabemos qual é a sua origem. A raiz de todos os males é o pecado. O pecado que existe na nossa alma também. Nós precisamos de restauração. De uma forma tão urgente e pungente como também esta terra que estava no caos necessitava da intervenção de Deus para ser restaurada. Isso é possível devido à graça, à misericórdia e ao amor de Deus. E devido à ação primeira do Espírito Santo na nossa vida, na nossa alma, como também teve esta ação, movendo-se sobre a face das águas, sobre o abismo, para restaurar uma terra que estava no caos, sem forma, vazia e em trevas. Iremos continuar o nosso estudo, se Deus quiser, na próxima quinta-feira. O Senhor te abençoe. Amém.